1 Reis, capítulo 19, verso 19. Eu ia ler do 15, mas não precisa não, senão a gente sai do contexto. Diz assim: Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele ia 12 pares de bois. Ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu, jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe que eu vá beijar o meu pai, a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: Está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e o matou-os. Então fez um fogo, depois ia com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Eliseu, filho de Safate, viveu 850 anos a 800 anos antes de Cristo. Eliseu foi contemporâneo de Joel, filho de Petuel. E Eliseu profetizou num tempo de escassez, de fome e de crise governamental. No tempo de Acabe havia um problema grave, havia muita discussão, havia um rei perdido em seu poder. Deus pediu a Elias que ordenasse Jeú como rei da Síria. Pediu que ordenasse o outro, Haddad, ou era Ramande, deixa eu ver aqui direito, eu sou muito ruim com esse nome. Hazael, melhor dizendo, como rei de Israel. E pediu que ordenasse ou ungisse Eliseu como profeta em seu lugar. Elias já estava ficando velho, já tinha feito muitas guerras contra a idolatria, já tinha enfrentado muitos exércitos. Elias já tinha feito muitos prodígios e Deus agora iria substituir Elias. Deus mandou Elias ir e ungir Eliseu. Elias vai até perto de Damasco, encontra ali Eliseu cuidando da terra. Estava com 12 juntas de boi, que representa 24 bois. E naquele momento ele estava com os 2 últimos bois. Então Elias joga a capa sobre Eliseu e o chama. Através da capa, não disse a ele assim: olha Eliseu, você vai comigo. Jogou a capa. Eliseu olha para Elias, sai correndo atrás dele e diz: olha, deixa eu ir em casa, me despedir dos meus pais. Ele pega os 2 bois, sacrifica os 2 bois, pega a lenha da canga que arava a terra com os bois, faz um fogo, cozinha os bois e dá ao povo, e segue a Elias e vai servir a Elias como servo. Deus nos deu, irmão, livre-arbítrios. Deus nos deu opção de escolha. E Deus jamais vai forçar alguém a fazer o que Ele quer. Deus faz somente a proposta. Deus sempre nos mostra 2 caminhos a seguir. Nós é que escolhemos seguir o caminho, se nós queremos viver segundo o nosso caminho ou segundo o caminho de Deus, segundo a nossa vontade ou segundo a vontade de Deus. Os planos de Deus, eles não são terrenos. Os planos de Deus sempre são celestiais. E para seguir os planos de Deus, nós temos que pensar como Deus, temos que ter a mesma visão. Nós temos que não gostar das coisas que nós temos na terra, não se apegar, melhor dizendo, às coisas que nós temos na terra. Eliseu, quando foi chamado, Eliseu não hesitou.
em deixar tudo para seguir o chamado divino de Deus, mesmo sabendo que esse chamado iria causar-lhe uma perda grande, porque naquele momento ele perdeu um patrimônio, deixou para trás, e deixou propositalmente para que ele não viesse a olhar. Quando Eliseu largou os seus pais, quando Eliseu largou a sua terra, os seus bens, para seguir como servo, agora estava sendo servido, e agora ele vai servir como servo, sem saber o que vai comer, o que vai vestir, aonde vai morar, sem saber o que vinha pela frente, simplesmente ouvindo o chamado de Deus. Imagine um profeta chega, passa, olha para um rapaz e joga uma capa em cima dele. Elias não disse: olha, Deus mandou eu te ungir, Deus mandou você ir comigo. Elias não disse: você vai ser obrigado a ir comigo. Não, simplesmente jogou a capa. E Eliseu, no seu coração, foi testificado, convencido pelo Espírito de Deus, que havia um chamado na vida dele. Eliseu naquele momento entendeu que não era Elias que estava chamando, mas Deus estava chamando para viver um propósito. Eliseu, quando ele foi tocado pelaquela capa de Elias, ele no seu coração, logo ele teve a certeza do seu chamado. Eliseu não olhou para trás, Eliseu não ficou imaginando o que ia fazer, Eliseu não ficou preocupado com os pais, Eliseu não ficou preocupado com a situação, Eliseu simplesmente seguiu os propósitos de Deus, obedecendo a sua palavra, o seu chamado, aquele fogo que queimava no coração dizendo vai, e a Bíblia diz que ele corre atrás de Elias, ou seja, Elias jogou a capa e se apressou a andar. Quando ele disse: deixa eu ir falar com meus pais, beijar os meus pais, Elias disse: eu não estou te impedindo. Ou seja, Deus não deu a ele uma obrigação, Deus deu a ele uma proposta. Deus não chama ninguém por obrigação, Deus chama através de proposta. Deus diz: ó, você pode me seguir ou não, você pode me acompanhar ou não. E ele não perguntou a Elias como é que vai ser o meu futuro. Ele não perguntou a Elias como é que ele iria ser. Ele simplesmente foi para servir. Ele largou a mãe, o pai, a terra, o seu gado para servir ao Senhor. Simplesmente isso. Deixou tudo para servir a Deus. E em um tempo aonde Deus havia poupado somente 7.000 pessoas. Um tempo onde as pessoas estavam vivendo numa escassez terrível, num tempo de idolatria, num tempo de perseguição, onde o povo perseguia os profetas, e um menino olha para um profeta que, diga-se de passagem, ameaçado de morte, porque a cabeça de Elias estava a prêmio, e ele segue, mesmo sabendo que estava sujeito a ser assassinado por causa dessa vocação, por causa desse chamado. Elias olhou para Eliseu, jogou a capa, e Eliseu atendeu o chamado de Deus. O chamado de Deus através de Elias. Houve naquele momento 2 reconhecimentos. Eliseu reconheceu que Elias era digno de ser o pastor dele, o mestre dele, a pessoa que iria lhe ensinar. E ao mesmo tempo ele reconheceu que Elias estava ali a pedido de Deus. Deus não falou para Eliseu que Elias iria ungir ele, falou para Elias. E Elias chegou lá e não ungiu, ele jogou a capa. Ao contrário de Davi, que Samuel chega lá e começa a procurar pessoas dentro da casa de Jessé, e eles sabiam que ia ser ungido algum. E quando Davi é chamado, é que é ungido. Diferentemente, nesse momento, está aqui Deus levantando um profeta sucessor de outro profeta. A sucessão não é uma coisa boa de se herdar. Sucessão é uma coisa muito complicada. Não é como uma pessoa que recebe uma herança milionária de um pai. Pelo contrário, sucessão recebe responsabilidades. Sucessão representa
dias e anos de esforço para se capacitar, para se igualar ou ser melhor do que a pessoa que ele vai suceder. É irresponsável alguém que vai suceder deixar de se dedicar e se espelhar e dizer assim: eu vou ser melhor, eu vou ser muito mais do que aquela pessoa. E ao longo do tempo, Eliseu foi descobrindo qual era o propósito de Deus na sua vida e qual era o seu chamado. Tanto é que ele vai pedir lá na frente a Elias a unção dobrada do seu poder. Eliseu não estava para brincadeira, Eliseu sabia o que Deus queria com ele. A gente tem vários exemplos. Em Lucas capítulo 5 conta que Jesus chegou no mar da Galileia, encontrou alguns homens pescando. E Jesus estava pregando na praia. Espremido pela multidão, subiu no barco de um homem chamado Pedro, Simão. E Jesus ali pregou, e logo depois da pregação, Jesus olha para Simão e pede a Simão que pegue o barco e mande o barco para águas profundas. E lá Jesus faz um milagre extraordinário na vida de Simão. Naquele momento Jesus deu a Simão uma condição financeira, deu a ele um milagre que iria mudar a sua vida material. E quando aquela pescaria maravilhosa foi maravilhosa, e quando eles desembarcam admirados com o que tinha ganhado, Jesus faz uma proposta a Simão: segue-me, porque de hoje em diante tu serás pescador de homens. Pedro não hesitou, Pedro não conversou, Pedro não perguntou nada a Jesus, simplesmente acompanhou a Jesus. Porque quando a pessoa tem um chamado de Deus dentro do seu coração, se testifica, queima. Ela sabe que Deus está chamando, ela sabe que Deus está dizendo: olha, você agora vai viver o meu propósito. Eu estou fazendo uma proposta a você, deixa tudo e me segue. Eu estou fazendo uma proposta a você, larga tudo e me acompanha. Eu tenho algo para fazer em sua vida. Eu quero te dar outro rumo, porque os teus planos é teus planos, mas os meus são diferentes. Você que escolhe, quer viver os seus planos ou os meus planos? Mas teve gente que não teve a mesma conduta. A mulher de Ló, quando Deus tira Ló de Sodoma e Gomorra, ela apegada com o que tinha em casa, no caminho da fuga, ela olha para trás, sendo que Deus não mandou ela olhar para trás, disse para ninguém olhar para trás, ou seja, deixa para trás tudo, larga tudo para me seguir. Eu estou pedindo para você abandonar tudo, isso vai ser destruído. Ou seja, o mundo que você vive, as coisas que você usufrui, não vai poder levar. Você não vai poder levar com você. Deixa tudo. E ela, naquele momento, olhou para trás e ficou no caminho como uma estátua de sal. Outra pessoa, narrada em Lucas, também é o jovem rico. O jovem rico também chegou diante de Jesus, e Jesus fez uma proposta para ele. Jesus disse: vende tudo, dá aos pobres e me segue. O que foi que Eliseu fez? Matou os 2 bois e deu ao povo e seguiu a Elias. Jesus fez a mesma proposta: olha, deixa tudo para me seguir. E ele saiu triste e não foi com Jesus. Pastor, e se eu não seguir a Jesus, eu vou ser punido? Não, mas também não tem galardão, mas também não tem recompensa. Recompensa celestial, você pode até ganhar alguma coisa na terra, mas o teu galardão lá em cima não vai existir. Isso se conseguir chegar lá, isso se conseguir entrar. Porque Deus não está dizendo que se você não servir a Ele, você é desobediente. Deus está dizendo que você está deixando um grande prêmio para trás. Você está deixando uma coisa maravilhosa para trás. Eu já vi muita coisa acontecer. Eu já tive amigos que gostavam de uma menina, e o rapaz era pobrezinho, humilde, trabalhador, mas não tinha nada, e foi fazer uma proposta de noivado, de namoro com ela, e saiu de lá humilhado. Ela não quis, não aceitou. Hoje o cara está bem e ela está lá na tragédia da vida.
sofrendo, porque a escolha foi errada. Às vezes Deus coloca o propósito dele na nossa frente e nós dizemos não, para viver os nossos planos, os nossos propósitos. Não importa o que vamos viver no caminho, não importa se nós vamos ficar pobres na presença de Deus, não importa se a gente não vai ter as coisas, o importante é que lá no céu tem um galardão para aqueles que o servem. O importante é que tem um galardão. Em Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8, Paulo, quando foi chamado a caminho de Damasco, lá em Atos, capítulo 9, Paulo era Saulo, matador de crente, perseguidor de crente. E um dia Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo naquele momento teve um encontro com Jesus, e Jesus faz um convite a ele. Jesus não obrigou ele a seguir, fez um convite, pediu para parar de perseguir, mas fez um convite. E Saulo agora se tornou Paulo, depois de ser curado da cegueira que Jesus havia colocado nele. Ele se esforça na pregação do Evangelho. A Bíblia diz que Paulo se esforçava na pregação do Evangelho, e se esforçou tanto que foi o apóstolo chamado de apóstolo dos gentios. Foi um homem que desbravou o mundo dos gentios, porque se não fosse por Saulo, ou seja, Paulo, a gente não estaria hoje com o Evangelho pregado. Praticamente estaria bem longe do que nós temos hoje, porque ele foi o maior escritor do Novo Testamento. Ele foi o maior doutrinador da igreja primitiva. Ele foi a pessoa que mais ganhou alma na igreja primitiva. Ele foi a pessoa que mais desbravou regiões para servir os planos de Deus. E quando ele chega aos Filipenses, ele começa a falar do seu passado e diz assim: olha, as coisas velhas eu deixei para trás e agora eu corro em busca do prêmio. Ou seja, Paulo deixou tudo para viver a vontade de Deus, o propósito de Deus. Deixou família, deixou uma carreira promissora, deixou as tendas do pai, deixou uma vida de luxo para viver sozinho, pregando o Evangelho. Foi martirizado pelo Evangelho para ter o quê? Um prêmio, uma glória maravilhosa. Quando a gente quando a gente pensa nos propósitos de Deus, quando a gente está voltado a Deus, quando Deus chama, a gente consegue ouvir a voz dele. Jesus disse: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, a conhece e a segue. Quem é ovelha, ouve a voz e segue. A gente aprende muito com a palavra de Deus. E quando eu olho esse texto, me traz a lembrança do meu chamado. Por isso eu estava aqui meditando. Tamires falou no começo do culto: aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, ou seja, não seja apenas ouvintes, mas seja o quê? Praticar vem de fazer, de executar, de tomar atitude. Não só de ouvir, mas de tomar atitude. Ou seja, quando ouvimos o chamado de Deus e não tomamos atitude, não somos praticantes. Porque a Bíblia diz que estou à porta e o quê? E bato. Se Jesus está lá batendo na porta, a gente está ouvindo o quê? O batido da porta. Cabe a gente ir lá e fazer o quê? Abrir. Se a gente só ouve o batido e não levanta para abrir, nós não somos praticantes, somos apenas ouvintes. Não tomamos a atitude de deixar ele entrar, tomar parte da nossa vida. Eliseu, quando ouviu o chamado de Deus no seu coração, sem uma só palavra de Elias, só na atitude de jogar a capa, Eliseu não pensou duas vezes. Eliseu entendeu: Deus está me chamando, eu vou. Acabou. Eu não vou olhar para trás, eu não vou olhar para os bois, eu não vou olhar para a terra, eu não vou olhar para a herança dos meus pais. Eu quero fazer a obra de Deus, eu quero cumprir o meu chamado. Não importa, é essa a ideia. A ideia de Deus é chamar você para uma boa obra, é chamar você para fazer se cumprir o propósito de Deus na sua vida. Deus não chamou você para ficar em casa olhando para o telhado. Deus não chamou você
para ficar sentado no banco da igreja. Deus não chamou você para viver uma vida, diga-se de passagem, de apenas ouvinte, não. Deus chamou você para ser praticante, para praticar o ID, para ir à frente, para levar a palavra de Deus ao mundo. Deus chamou você para servir. Mas cabe a cada pessoa entender o seguinte: eu vou ou eu não vou. Cabe a pessoa escolher, porque o livre-arbítrio você tem, eu tenho. E quando Deus me chamou, há 3 anos atrás, quando eu digo me chamou para o pastorado, porque eu já fazia obra. Me chamou há 23 atrás. Mas Deus olhou para mim, em meio a uma dificuldade, em meio à sucessão, eu estava perdendo um líder. Deus estava para levar um líder. A gente não sabia que ele ia morrer. A gente não sabia que ia acabar a igreja. Ninguém sabia de nada. E Deus olhou para mim e disse: é tu. A princípio eu não entendia nada, mas eu segui a voz de Deus no meu coração. E abdiquei da minha vida, do meu trabalho, dos meus futuros, da minha residência, dos meus sonhos, para fazer o propósito de Deus se cumprir em minha vida. Eu não quis saber. Eu não pensei: a minha casa está parada aqui, tem que construir, está parada. E agora? Eu não pensei: eu vou ter que sacrificar a minha roupa, o meu dia, o meu trabalho, como é que eu faço para conciliar? Eu não pensei. Eu simplesmente meti a cara, segui Jesus, segui o chamado. Foi isso que me fez refletir. Eu falei: Deus, eu estou no caminho certo? Será que eu estou conseguindo suceder? E aí, quando foi no ano passado, a gente teve uma perda, e eu vim entender a sucessão. Elias estava prestes a ser arrebatado, a ser levado para Deus. E Deus não ia deixar a terra sem um pregador do evangelho. Deus não ia deixar a terra sem profeta. Deus ungiu 2 reis e mandou ungir um profeta no lugar dele. Deus mandou ungir 2 reis e um profeta no lugar dele. Porque Elias sabia que iria subir. Certa feita, Eliseu estava no meio da escola de profeta de Elias, e os jovens começaram a perturbar Eliseu. Tu sabe que teu mestre irá ser levado. E começou: tu sabes que ele vai ser levado. E Eliseu sabia. Ele disse: calados, eu sei. Tanto é que quando Elias estava prestes a ser levado, Eliseu não saiu do pé de Elias. Aonde tu for, eu também vou. Não fica aí, eu vou junto. Imagine aonde Elias ia, Eliseu estava. Eu fico tentando imaginar a agonia de Eliseu. Elias não podia nem sair para ir em um lugar. Eu vou junto. Por quê? Porque ele sabia da sucessão. Ele sabia que haveria um tempo determinado para Elias e ele que ia assumir. A igreja de Jesus, ela é feita dessa maneira. A Bíblia diz que um plantou, o outro regou, e Jesus deu crescimento. A obra não é feita de um homem só. A obra não é feita de uma pessoa só. Deus, Ele cria um exército para pregar o seu evangelho. Quando eu introduzi aqui que Eliseu viveu 850 anos a 800 anos antes de Cristo, e no tempo de Joel, porque não havia um profeta só naquele lugar. Havia um profeta no reino do norte e havia um profeta no reino do sul. Joel estava de um lado e Elias do outro, juntamente com Eliseu. Os dois foram chamados em mesma época e mesma data. Os dois foram chamados por Deus e cada um para o seu propósito. O filho de Petuel foi chamado também. E num tempo de escassez, se você ler Joel, você vai ver que o gafanhoto, a lacusta, o devorador, o migrador, o cortador, tinha devastado a terra. Não havia alegria no meio do povo. Não tinha nada. Porque os reis que tomaram conta daquela terra eram maus, pessoas ruins, e Deus deixou de falar com eles. E o povo estava sofrendo, e o povo estava padecendo. E Deus levantou no momento de escassez, no momento de luta,
Pessoas que tinham coragem de deixar tudo para seguir o propósito de Deus. Se a gente trazer para os dias de hoje, nós estamos vivendo a mesma época. Tempo de frieza da palavra, tempo de frieza espiritual, tempo de sequidão, tempo de pessoas que você vê as igrejas. Foi mencionado, as igrejas estão cheias de pessoas do oba-oba. Pessoas que não conhecem Jesus, que não têm encontro com Jesus, mas Deus está recrutando pessoas sérias. Pessoas que querem compromisso, pessoas que querem viver um propósito, pessoas que querem suceder os profetas antigos, pessoas que querem levar a palavra de Deus aos corações dos homens. Mas para isso precisa recrutar pessoas. Jesus disse: olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ore a Deus para que o Pai envie trabalhadores. Falta trabalhadores. Mas os trabalhadores, eles negociam com os donos da terra. Mas o servo não. É isso que é a questão. Oraram a Deus para enviar trabalhadores, ou seja, compraram trabalhadores. Mas Eliseu não era trabalhador, empregado. Eliseu era servo. Servia. Os discípulos de Jesus serviram. Pedro vai dizer: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Nós vamos ter o que de recompensa? Olha o que Jesus disse para Pedro: quando eu me assentar no trono da glória, eu vou assentar vocês em 12 tronos. Vocês, apóstolos. Por isso que eu sempre bato aqui. Esse negócio de apostolado vai dar briga. Só teve aqueles apóstolos lá. 12 tronos. Já está contabilizado. 12 apóstolos para julgar as 12 tribos de Israel. Eles vão ser juízes do povo santo. Olha o galardão desses homens que deixaram tudo. Jesus não está falando de recompensa terrena para eles agora. E ele diz agora: e todo aquele, agora é o povo, que deixou mãe, pai, terra, tá vendo? Irmão, irmã, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. O que foi que Eliseu fez? Eliseu deixou mãe e pai. A gente tem que deixar tudo para seguir Jesus. Tudo para fazer a obra de Deus. Não está dizendo para você largar a sua casa, largar seu marido. Não está dizendo para você se dedicar a fazer a obra de Deus. Aonde, pastor? Na igreja? Não, em todos os lugares. É se prontificar a praticar a palavra de Deus, para que as pessoas vejam o seu testemunho, e através do seu testemunho a vida mude. Através do teu testemunho haja uma pregação. Através da sua vida, a sua vida tem que ser um livro aberto. Era isso que Deus estava propondo para Eliseu. Um livro aberto, uma unção dobrada. Uma unção dobrada. Temos um chamado feito por Deus. Cabe a mim e a você aceitar. Deus não vai te obrigar a fazer a obra. Deus vai te fazer o convite. Só que tem gente demorando de decidir se vai servir ou não. Tem gente demorando se vai decidir se vai fazer ou não. Tem gente demorando para dar resposta a Deus. E a fila anda, o tempo passa. Esse mesmo contraste aconteceu em Lucas 9. Jesus disse assim para alguns jovens: me segue. Aí um disse assim: deixa eu enterrar meu pai primeiro. Deixa eu enterrar meu pai primeiro. Ele disse que não ia? Não, ele falou: me dá um tempo. Me dá um tempo. Eu ainda não estou pronto, ainda tem meu pai para enterrar. Ele não falou que não ia. Ele disse que ia, mas primeiro ia enterrar quem? Tem muita gente dizendo: deixa eu casar primeiro. Deixa eu comprar minha casa primeiro. Deixa eu resolver minha vida primeiro. Deixa eu fazer isso primeiro. Deixa eu conquistar minha faculdade primeiro. Deixa eu fazer A, B, C primeiro. Depois eu vou. Quando Deus te chamava logo.
Quando Deus te chamar, não hesite em ouvir a voz de Deus. Siga o propósito, siga Jesus, acompanhe o propósito, porque Deus não espera. Ele não pode esperar, o tempo é curto, tem pessoas morrendo, tem pessoas padecendo, tem pessoas precisando. E a obra de Deus é grande, Ele está dizendo, bora comigo. Aí Jesus disse, deixe que os mortos enterrem. Quem são esses mortos? Ele estava falando, o jovem falou, qual foi o contexto? Meu pai. Ou seja, deixe que as pessoas mortas enterrem os sonhos mortos, os projetos mortos. Porque em João 15 Jesus vai dizer, sem mim nada podeis. Não vai dar certo sem Jesus. Não vai dar certo sem Ele. Ele não está forçando ninguém aí. Só que também não conte com Ele nos seus projetos. Lá em João 12, 26, Jesus diz assim, aos que me servir, o Pai, aos que me servir, é aos que fica lá se servindo? Não, aos que servir a Jesus. Ou seja, deixar tudo para seguir a Jesus, para fazer a obra. A gente tem que priorizar a Deus, não ser apenas ouvinte. Eliseu, diga-se de passagem, nem ouviu, foi tocado pela capa. Elias só jogou a capa em cima dele e logo ele entendeu o que era que tinha que fazer: segui-lo. E se você for ver quem foi Eliseu, Eliseu foi o homem mais usado e ousado do Velho Testamento. Ele recebeu a ousadia de Elias em dobro. Tem coisa que Eliseu fez que a gente fica, olha que eu fico perguntando, rapaz, como foi isso? Quando ele recebeu a capa de Elias, a primeira coisa que ele fez foi chegar no Jordão e gritar, cadê o Deus de Elias? Tocar a capa e o Jordão abriu. Ou seja, olha os homens que abriram: Moisés, Mar Vermelho, Josué, Jordão, Elias, Jordão e Eliseu, Jordão. Homens que abriram águas para passar. Ou seja, as águas se renderam a eles, abriram o caminho para passar. Reverência. Homens que Deus estava operando a 100% neles, porque eles também não se reservaram, se entregaram 100%. De a maneira que eu me entrego para Deus, é a maneira que Deus vai me usar. Amém. Eu não tenho medo do que vem pela frente. Esse mês foi um mês de conflito dentro de mim. Um mês de conflito. Deus, 3 anos e o ano que vem, como é que vai ser? O Espírito Santo falou assim, ó: apenas crer. E não foi eu que te chamei? Eu já não mandei tu ir? Foi o que ele disse para Josué: eu não mandei tu ir? Tu vai levar esse povo. E eu simplesmente deixei e fui. Estou aqui. E eu queria que você fosse comigo. Elias chamou Eliseu, Jesus chamou os discípulos, e eu estou chamando você, amando de Deus. Quando Deus te chamar, vá logo. Quando Deus te chamar, vá logo. Não esqueça essa palavra. Deus está chamando você. Não fique olhando para os seus projetos, não. Eu vou fazer minha casa primeiro. Eu vou resolver minha vida primeiro. Deus está chamando você. 2022 vai ser ano de altar para muitos aqui. 2022 vai ser ano de evangelismo para muitas pessoas. 2022 vai ser ano de ceifa para muitas pessoas. E aquele que servir a Deus, Deus vai honrar. Quer que teus planos funcionem? Serve. Serve? Se dá. Amém? Quando Deus te chamar, Deus te chamar, vá o quê? Vá logo. Amém? Vamos ficar de pé para a gente ir para casa. Glória te dou, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor me ajudou, Pai. Glória te dou porque o Senhor não me complicou
na tua mensagem, Pai. Glória te dou, porque o Senhor tem cuidado dessa igreja com a tua palavra. Glória te dou, porque eu sou miserável, mas o Senhor tem me usado. Glória te dou, porque eu não sou digno e o Senhor tem me escolhido. Glória te dou, Senhor, porque o Senhor não escolheu a qualquer um, mas escolheu os teus pequeninos desse lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor chamou a cada um de nós aqui. E o Senhor não chamou somente a mim, não. O Senhor chamou cada um segundo o seu propósito. Uns foram chamados para pastores, outros chamados para profetas, para apóstolos. Mas o Senhor chamou a todos para o ID. O ID não foi feito seleção, o Senhor chamou a todos. Pai, que o Senhor coloque o ID no coração do teu povo. Que eles possam falar do teu amor onde quer que vá. Que eles possam te servir onde quer que vá. Que eles possam, Deus, manifestar o teu poder na vida de todas as pessoas, ó Pai, que eles tiverem contato. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, pregue a tua palavra, pregue a palavra. Em momentos oportunos e não oportunos. Pregue a todo tempo. E nós devemos praticar o ID de Jesus. Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e fazer discípulos, batizando e ensinando a obedecer toda a minha lei. Ah, meu Pai, levanta aqui, Senhor, Eliseus da fé. Levanta aqui Pedros da fé. Levanta aqui, Senhor, profetas de Deus. Levanta aqui boca do Senhor. Levanta aqui vasos usados, Pai, para que ano que vem nós possamos, ó Deus, fazer essa obra crescer, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, levanta aqui pessoas para te adorar. Levanta pessoas para te servir na obra e fora da obra. Levanta pessoas para ganhar famílias para o Senhor, meu Pai. Levanta pessoas, ó Deus, para que possa, Deus, construir o teu reino, meu Pai, no coração das pessoas. Senhor, faz isso, Pai, capacitando, dando a eles, Senhor, a capacidade de renúncia, dando a eles a capacidade, Senhor, de te ouvir, dando a eles a capacidade de usar o teu poder, dando a eles a capacidade de convencer pessoas através do teu Espírito, dando a eles a capacidade, Pai, de amar e amar e amar. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto. Que o Senhor tenha bondade de ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor vá diante de ti e que Ele levante o teu rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor seja permanente em sua vida e que essa paz te dê a unção que você precisa para ganhar almas para o reino do Senhor, para segui-lo, para não ser apenas ouvintes, mas praticantes. Pai, em nome do Senhor Jesus, faz com que cada um vá para casa em paz, em segurança, e que nós possamos voltar, Senhor, para o último dia do ano. Ah, Senhor, e dedicar as primeiras horas do dia na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, até a virada. Aleluia.